Pois é, foi assim, um susto enorme, né? Uma insegurança muito grande a princípio. Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um dia no Uruguai. E hoje a gente tá aqui para trazer mais uma experiência para vocês relacionado à saúde, né? Tudo que a gente tá vivendo aí, a gente vai falar um pouquinho de como é a saúde aqui no Uruguai. Uma pessoa que realmente passou por essa experiência e precisou utilizar saúde pública. A gente acabou de chegar aqui, a gente tá próximo da Rambla e a gente veio de ônibus, então a gente teve que usar máscara. Acabei de tirar agora, né, para gravar o vídeo porque ficava ruim. Mas a gente tá indo ali pra Rambla para pegar um sol e bater um papo, que é uma família, na verdade, de assessorados que eu ajudei na chegada deles aqui, e a gente vai bater um papo com eles lá. Demorou? Vamos lá então. Corta ali, Bruno. Corta pra 18. E aí? Ninguém pode dar um abraço coletivo. Beleza? Então, se você já curtiu a ideia, deixe seu like para ajudar o canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhecia, se inscreva, porque direto a gente tá postando vídeos do Uruguai, curiosidades e também informação. Então, Rafa, conta aí pra gente como que foi essa loucura, um pouquinho da sua mudança e já logo ter que utilizar a saúde pública aqui no Uruguai. Sim, em relação a isso, né, eu tive o privilégio de ser assessorada pelo Caio, né? Então, Caio, isso me facilitou demais a vida. Tudo se resolveu em menos de uma semana. Rapidamente minha documentação saiu. E eu não sei se eu fui escolhida a dedo, mas até o Caio se impressionou o quão rápido saiu a minha residência fixa. Saiu a permissão, né, para você morar aqui. Então, assim, em relação a aluguel, foi aonde eu tive um pouco mais de dificuldade. O Caio já tinha falado para mim essa questão dos recém-chegados. Né? Não dá para acreditar que você vai chegar aqui e vai acontecer um milagre. Tem suas dificuldades, por quê? Porque você está chegando num país novo. No meu caso, da minha família, a gente não falava nada, zero do espanhol, né? Isso também é uma dificuldade, mas nada que não dê para você se virar, né? Não sei se é o nosso jeitinho brasileiro, mas a gente acaba se virando, né, melhor. Eu consegui ficar, a princípio, em hostel, tranquilo, assim, nada maravilhoso, nada do que a gente esperava 100%, mas também digno, entendeu? Ficamos na boa. E depois eu consegui um lugar que eu tô hoje ainda, que é por temporada. Isso o que significa? Que eu não preciso dar aquele depósito e nem apresentar 3 meses no mínimo de carteira assinada, porque ainda não temos. Chegamos em dezembro e logo depois, né, poucos meses depois, começou a pandemia. Então, essa dificuldade para mim foi a maior, mas estou bem instalada, estou tranquila, mesmo agora nessa coisa toda, nessa pandemia toda. E a princípio veio você e seu esposo, né? E depois que você já tinha um lugar maior para você ficar, a sua filha conseguiu vir também, né? Exatamente, assim, a gente tem uma filha de 14 anos, e aí quando a gente ficou fazendo essa pesquisa durante um ano e tal, mas a gente queria primeiro chegar, uma coisa é você pesquisar, outra coisa é você vivenciar. A gente quis vir pelo menos um pouco antes. E ficamos, porque aí só nós dois, né, tipo, deu merda, tudo bem. Tá, só a gente, não tem uma menor de idade e tudo mais. Nós viemos em dezembro, e a gente ficou em hostel procurando já um lugar melhor para receber a nossa filha. E graças a Deus deu tudo certo, a gente já tinha fechado um negócio onde a gente está hoje,
Então, na verdade, minha filha chegou e ficou só 2 dias no hostel. E depois a gente já mudou para onde a gente está morando. Eu acho que isso é muito importante, gente. Como, assim, no nosso caso, que tem filho, né? Eu acho que, principalmente quem não tem essa estrutura total, que é o nosso caso também, a gente veio mesmo fugindo do Brasil, a verdade é essa, em busca de qualidade de vida. Mas eu acho super importante enfatizar isso. Quem tem criança, adolescente, é bom, um conselho que eu dou é que venha antes. 2 meses já está tranquilo, para você tentar conhecer, se estruturar o mínimo possível para você receber o teu filho, né? Então esse é um conselho até de mãe que eu deixo aqui no canal. Então, Rafa, a gente quer saber o que aconteceu nessa sua experiência que você teve que utilizar a saúde pública aqui no Uruguai. Eu nunca tive problema assim, nenhum de saúde, né? Tava super bem e a gente já estava na quarentena. Com toda certeza isso é uma coisa que me abalou e abala qualquer ser humano, né? E a gente estava caminhando, né? Um dia, eu e meu marido, e eu me senti mal, uma sensação esquisita, tipo, tudo em slow motion, uma parada estranha. Eu cheguei a perder os sentidos, mas foi rápido. De repente, quando eu vi, eu estava sentada, meu marido do meu lado, algumas pessoas tentando ajudar também. Eu acho que foi um máximo 10, 15 minutos. Já tinha chegado a polícia com um casal, né? E que foram conversando com a gente, tentando tranquilizar e perguntando nosso nome, telefone, endereço, da onde a gente era, quanto tempo a gente estava aqui, tudo isso. E aí, para minha surpresa, quando a gente chegou no hospital, que deve ter demorado menos de 10 minutos, a gente estava próximo, eu acho, ao Hospital Maciel. Cara, a gente chegou no hospital e eles já sabiam o meu nome, o nome do meu marido, que a gente era do Brasil, tipo, estavam aguardando a gente. A polícia entrou em contato com o hospital e eu cheguei lá, não teve burocracia nenhuma de fazer ficha, aguardar, hospital vazio. Eu fui atendida imediatamente por uma equipe médica excelente. Em menos de 1 hora eu tinha feito tomografia computadorizada, Doppler do coração, de carótida, exame de sangue, eletro, e foi assim impressionante. E então eu me senti muito acolhida, muito confortável, mesmo naquela situação de pânico, de medo, né, do piripaque que eu tive ali, né? É normal a gente ficar muito apavorado, mas incrível que eu só consegui agradecer de estar aqui no Uruguai. A minha cabeça só pensava assim, meu Deus do céu, imagina se eu tenho um negócio desse no Brasil. Cara, o que ia acontecer, né, com tudo que a gente está vendo. Então, na verdade, eu acredito que nada acontece por acaso, né? Eu acho que isso que aconteceu comigo, de fato, foi uma experiência para me dar um colo num momento tão difícil que a gente está passando, porque eu estou muito tranquila em relação a isso. A saúde, né, que é uma das coisas que eu considero primordial na vida de um ser humano. Você já contou pra gente esse primeiro atendimento que a saúde pública te brindou aqui, né? Mas como que foi o pós? Como que foi, por exemplo, ir pra casa, exame? Como que foi? Veio o cardiologista, vieram 2, porque deu uma alteração no meu eletro, apesar dos outros exames estarem ótimos, mas eles ficaram intrigados. Por quê? E aí eu fiquei no hospital de um dia para o outro. O meu marido não pôde ficar comigo, porque eles explicaram por conta da pandemia, então estão evitando acompanhante. Ele podia até ir, né, fazer toda a higienização, aquela coisa toda, todos os protocolos, apesar de não ter nenhum caso no Maciel, porque eu estava em pânico com isso. Perguntava o tempo todo, tem algum caso aqui de Covid? Porque a gente fica com medo. Todos me disseram que não, que era para eu me tranquilizar, que inclusive ali era um local, um hospital, que se chegasse alguém com qualquer sintoma da Covid, seria imediatamente encaminhado para um outro hospital. Então eu acho que isso também é uma coisa bem importante para se falar assim da pandemia em si, né? Eles estão tentando separar.
né? Então achei que isso me tranquilizou também. E aí eles resolveram no dia seguinte, como eu estava bem, fazendo o exame assim a cada 3 horas. Então minha enzima estava boa, estava tudo bacana, só o eletro que estava dando alteração. Então eles acharam por bem me dar a alta, foi numa sexta-feira minha alta, e falaram para eu retornar na segunda. E se acontecesse qualquer coisa nesse meio tempo, que era para eu voltar na emergência. Fui para casa, graças a Deus foi tranquilo, não senti mais nada. E na segunda-feira eu fui, só que eu fui na parte do hospital que não foi da emergência, onde eu fui atendida a princípio. É na parte clínica, cardiológica, onde eu fui atendida pela cardiologista que me acompanhou lá na emergência. E aí ela me pediu uma série de exames. Ela falou que eles estavam intrigados com a alteração que deu no meu eletro e que eles queriam fazer um estudo do meu coração. Aí eu perguntei para ela, sim, então eu vou em algum lugar para marcar e tudo? Ela falou, não, você vai para casa agora e eu mesma vou ligar para você para te falar, para te informar tudo. Gente, incrível. Eu cheguei em casa, abri a porta, não deu 10 minutos, meu telefone tocou, era cardiologista, dizendo para mim que meu exame já estava marcado para sexta-feira daquela mesma semana, no Hospital de Clínicas, me dando o horário. Cara, quando isso aconteceu, eu falei, não, isso não é possível, entendeu? Eu fiquei impressionada. A própria cardiologista me ligou. Fui fazer os exames, tive que fazer em 2 etapas, né? Porque é um estudo de verdade. São vários exames em 2 dias. No segundo dia já vim com os resultados e já estou marcada agora para quarta-feira para levar tudo para ela e aí sim eu vou ouvir o que ela vai dizer, né? O resumo da questão do coração, tratamento e tudo mais. Comparando um pouco da experiência que você teve com a saúde aqui e com a saúde lá no Brasil, o que você acha? O que você tem para comparar? Eu sempre tive plano de saúde. Depois que eu tive uma doença muito grave no Brasil e eu não tinha plano, eu passei o maior trauma que eu já passei na minha vida com a saúde pública do Brasil. Eu tive uma dengue hemorrágica, então assim, eu fui jogada de 5 hospitais, eu quase morri mesmo e não tinha atendimento. E foi o caos na minha vida. Depois disso, eu coloquei na minha cabeça que eu passaria fome, mas não ficaria sem um plano de saúde. E o plano de saúde no Brasil é uma coisa que é cara, e é muito cara. Mas desde então, eu não fiquei um dia no Brasil sem plano de saúde mais depois dessa experiência. Então a minha comparação com a minha experiência, que fica aqui muito marcante, é o seguinte: a saúde pública do Uruguai é 1000 vezes melhor do que a saúde privada no Brasil. Experiência que eu vivi. Não tem comparação, não tem comparação. Você me falou que quem foi te socorrer foi o carro da polícia, né? Que inclusive eu tenho falando esse assunto, né, esse tema num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês no cardzinho, falando sobre isso, de que a polícia, dependendo da ocorrência, dependendo da situação, vai até o local fazer esse primeiro atendimento, né? O meu comentário no vídeo anterior, que vocês já viram aí no cardzinho, era falando desde a minha opinião, até mesmo sem saber. Agora, a Rafa passou por isso e também recebeu mais informações sobre por que eles fazem dessa forma. Pois é, eu também fiquei assim, né, meio sem entender, porque eu fui socorrida, as pessoas que estavam ali perto no comércio, que pediram socorro pra gente. Pra minha surpresa, veio um carro de polícia. E eu também não entendi. E daí a gente perguntando, conversando, eles explicaram por quê. Que é o seguinte, quando tem alguma ocorrência, assim, alguém passa mal, como foi no meu caso, mas eu não estou precisando de nenhum atendimento emergencial no local, como poderia ser um acidente de carro, ou eu podia estar desmaiada, precisando de um atendimento médico naquele local, quando é assim, é ambulância. Como no meu caso eu estava consciente, estava ali falando e tudo, aí não precisa ser ambulância, porque não há necessidade. Então, para você também não sobrecarregar serviço de ambulância, a polícia
que graças a Deus aqui não tem muito trabalho, né? Ela vai te socorrer para te dar aquele auxílio, para te levar para o hospital e te dar aquele primeiro atendimento. Eu achei isso também fora de série. Vamos lá, Rafa, agora eu quero que você apresente essa família aí pra gente. Sim, Ted, meu marido, meu companheiro de tudo. E a minha filhota, Ana Terra, acompanhando a gente aí nessa. E em outro momento ela vai dar um pouquinho a opinião dela sobre educação, que também é maravilhoso aqui no Uruguai. Não se compara. Ela tem 14 anos e já está estudando na escola pública aqui, né? Sim, na escola pública aqui, graças a Deus. Então, certeza que a gente vai ter um próximo vídeo aí de vocês falando da experiência de vocês na educação aqui, né? Sim, que vai ser um vídeo muito bom também. Então, galera, esse vídeo vai chegando ao fim. A gente esteve aqui com a Rafa e com a família dela para ela passar um pouquinho da experiência dela na saúde pública aqui no Uruguai. E você já sabe, você deixa o seu like, eu faço a minha parte aqui, que eu faço os vídeos para vocês. E se não está inscrito no canal, se inscreva. E também a Ana Terra tem um recadinho aí para vocês. Gente, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e ativa o sininho para sempre que o Caio postar vídeo, você receber a notificação e não perder nada. Viu, né?